scientists has proven that over half of all Americans still hate the saddest, the planet. A Fundação SCP é o local perfeito para aqueles que querem mergulhar no lado sombrio, macabro e inexplicável. Essa fundação fica encarregada de capturar, analisar e controlar vários eventos paranormais e outras coisas misteriosas que a ciência não consegue explicar. Ao mesmo tempo em que a existência da fundação fica escondida do resto da sociedade, os arquivos da SCP podem ser consultados online, contendo milhares de registros que vão desde SCP-087, uma escada sem fim e assombrada por algo não muito legal, até o bizarro caçador de SCP-106. Todos eles, obviamente, cruzam o limite da realidade, onde cada um deles tem sua própria história. Exceto por um, que eu pessoalmente acredito como sendo o mais sombrio de todos. SCP-1981, uma gravação corrompida do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em março de 83. A gravação foi descoberta por um arquivista da Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, na Califórnia, em 91. A fita tinha um adesivo escrito: Ronald Reagan se corta enquanto falava. O curioso arquivista inseriu a fita e assistiu com horror em seus olhos um trecho do discurso onde claramente o então presidente era cortado e sangrava de forma sinistra. Depois de assistir, o arquivista chamou a polícia, pois eles acreditavam que essa edição obscena era motivo de investigação e até mesmo acusação criminal. Porém, as investigações foram interrompidas quando a Fundação SCP percebeu o que de fato constava na fita. Até o minuto 1 e 10, o discurso caminha normal, porque depois, o discurso foge totalmente do roteiro. O vídeo começa a falhar, igual aos glitches de fitas VHS, ao mesmo tempo em que cortes e sangue surgem no rosto do ex-presidente. O discurso continua por mais alguns minutos, até o momento em que a gravação é cortada. Isso não é nem o começo do que torna essa fita tão macabra. Como eu disse antes, tudo caminha normal até o minuto 1 e 10. Porém, o mais curioso de tudo é que cada vez que a fita é rebobinada e executada de novo, tudo fica diferente, e não tem como o mesmo vídeo se repetir. A maioria das palavras que Reagan fala são incoerentes e não fazem sentido, mas houve casos em que ele tocou na tortura infantil e em eventos futuros que não aconteceram desde 83, como catástrofes e resultados eleitorais. Tudo isso é assustador, mas nem perto do que o vídeo é capaz de mostrar. Ao longo da gravação, Reagan é ferido ao ponto das cordas vocais produzirem apenas um rosnado e, em alguns casos, tendo a sua cabeça decepada. Por conta das imagens serem muito pesadas, vou deixar apenas o áudio de uma das gravações que a Fundação SCP registrou em 93. One recent survey by a Washington-based researcher concluded that Americans were far more willing to participate in cannibalism than the past 100 years. America is a nation that will not suffer abominations likely 7, and that is the core of the awakening 12, 18. Thank you. Reason, and I see we are being consumed. I see circles that are not circles, billions of dead souls inside containment. Unravelers have eaten countries' moral fabric, turning hearts into filth. I'm from a kingdom level above him. Aos 19 minutos e 15, Reagan se recupera, como se estivesse sentindo uma dor intensa. Vários novos cortes começam a aparecer no seu rosto, e ele continua com o discurso. Further consensus has proven that over half of all Americans still hate, eaten whole by void, the emptiness, the sadness, the blackness, the darkness. Do minuto 20 e 30 até 22 e 34, ele fica rindo até o efeito da estática cortar o vídeo. Olá, eu quero jogar um jogo. Breve.
durante muito tempo você assiste meus vídeos e nunca se inscreve ou deixa o like. Então hoje você irá aprender que não custa nada ajudar um amigo. E que as suas escolhas têm consequências profundas. Esse jogo é bem simples. Ou você deixa o like e se inscreve agora no canal, ou então essa noite você irá receber uma visita especial de um dos maiores assassinos da história, o Kid Bengala. Escolha com sabedoria, que os jogos comecem. Nos anos seguintes, as pessoas perceberam uma estranha figura encapuzada em algumas gravações. Ela aparecia em média uma vez a cada 7 reproduções, incluindo uma exibição que chamou a atenção em 96. Now there you go again. But truly now, we live in a fortunate time. This is a fortunate time. Time is on our side. A stitch in 9 saves time. There are your truths, and there are my truths. There are known knowns, known unknowns, and unknown indecipherable. Some of them are in the audience right now. Aos 16 minutos do vídeo, os ferimentos no pescoço já eram tão graves que ele não podia mais nem sustentar a cabeça. Sua fala degenerou, não passando de rosnados. A coluna fica exposta em carne viva, fazendo com que a cabeça ficasse pendurada apenas por alguns fios de tecido muscular. O corpo dele ficou vivo pelos próximos 3 minutos, onde ele continuava a gesticular como se nada de anormal tivesse acontecendo, até o momento em que ele cai no chão atrás do palanque. E então tudo se dissolve em estática VHS, aos 22 minutos e 34. Mas foi só em 2005 que a visão mais estranha aconteceu, e até hoje, 2023, o evento a seguir nunca foi replicado. O vídeo começa mostrando um palanque vazio, assim como cadeiras vazias. Por 30 segundos, o zoom da câmera foca em absolutamente nada, quando aos 2 minutos e 55, a figura encapuzada entra na cena e permanece congelada durante todo o vídeo, até o último frame, que mostra a seguinte frase: Eu vejo você. O apelido que deram para essa figura foi SCP-1981-1, e ela se parece muito com a entidade que foi vista em reproduções anteriores. Mesmo executando a fita centenas de vezes, essa foi a única vez que ela apareceu dessa forma. Eu fui ler sobre o registro, e não havia mais nenhuma informação sobre essa figura, nem o porquê dela existir. No fim das contas, esse SCP é mais do que apenas uma fita de vídeo. O conteúdo da fita se distorce de uma forma que incomoda qualquer um que a vê. Sempre que ela é assistida, uma nova experiência personalizada de terror acaba surgindo, fazendo com que alguma coisa, que ninguém sabe ao certo o que é, fique te observando de volta.